Olá a todos, eu sou o Márcio Ratinho, estou aqui na Drop the Beat, representando The King's Room. Quando começamos a perceber a história, onde é que apareceu? Primeiro, o nome apareceu em Paris, com o Just Debout. Mas the meaning, the essence of New Style vem de New York Style. Mas os franceses, na altura, queriam dar um nome ao movimento que eles estavam a criar e começaram a chamar New Style. Por isso é que tens muitas battles que só acontecem na Europa, que o nome é New Style, não acontece nos Estados Unidos. Então a definição de New Style é a forma que os franceses arranjaram para descrever a dança deles. A dança não muda assim muito, mas o meaning é muito diferente. Mas eu não sou apologista do termo New Style, estamos a falar de hip hop. O problema é que as pessoas começaram a adaptar as novas tendências e começaram a utilizar dentro da cultura urbana do hip hop. Ou seja, tu tens New Style, hip hop lírico, hip hop contemporâneo, isso tudo para mim não existe. Quando a pessoa não tem formação suficiente em hip hop e vai querer fazer mix de um style, para mim não faz sentido continuar a chamar o nome do estilo que não tens fundamento. Se fores a perguntar a alguém qual é a base do New Style, qual é o fundamento do New Style, não te conseguem dar uma explicação válida para isso. Mas se eu te dizer que o hip hop temos party steps, eu já te consigo dizer que tem uma base, tem um início. E o New Style, o início, é apenas o termo que outros bailarinos começaram a chamar a dança deles. Mas eles utilizam movimentos de hip hop, a música de hip hop. No final do mês é tudo hip hop. Bounce, rock, groove. Bounce é da forma que pões o teu corpo no beat, é bouncing, hip hop. Groove, feeling, não existe uma definição certa, é a vibe, a energia, a pessoa tem uma grande energia, esta pessoa transmite-me alguma coisa. Mas a essência do hip hop é o rock é que os b-boys fazem, o rock e o bounce. Eu acho que a maior dificuldade agora é a informação. O excesso de informação errada que existe faz com que as pessoas não percebam o que é hip hop. Tens menos aulas que te explicam os fundamentos do hip hop, tens mais aulas de coreografia, ou seja, os miúdos vão às aulas, aprendem 10-8, repetem aquilo e continuam. Não tens aulas onde as pessoas vão lá e sentam e o professor explica, ok, antes de ensinar a coreografia, eu vou te ensinar o processo para criar a coreografia. Porque há muitos bailarinos, muitos miúdos, muitos adultos que sabem o movimento, mas não percebem o processo do movimento. Eu disse, qualquer pessoa pode fazer isto. Mas agora, tu entendes qual é a energia, qual é a essência deste movimento, o que é que tu queres fazer com o movimento, qual é a intenção. O mesmo movimento em 3 músicas é uma coisa diferente. Então eu acho que existe uma falta de informação correta para os bailarinos novos hoje em dia. Mas também falta de interesse. Porque basta teres interesse, tu vais encontrar a informação certa. Hoje em dia também é possível. Comecei a dançar em 2008 na Margem Sul, na escola Dança Next, com a Lara Alves. O meu primo, que é um cantor chamado Nuxo, por acaso é um álbum agora. E eu passava muito tempo com ele, no Miratejo. Até que acabei por ver os Next atuar, conheci o Pedro Canilhas, começámos a conversar muito e decidi juntar. E não vou mentir, vi lá umas miúdas muito giras, então pronto, pá, isto... Não vamos enganar as pessoas que dançar é bom, mas tinha umas donzelas engraçadas e tal, pronto. Ajudava a fazer os moves assim das ancas. Mas pronto, comecei a dançar por causa disso. Não, é uma história muito emocionante, eu não vou mentir. É só isto, esta é a minha história. Começo a dançar, vi uma jovem linda e a única forma que eu podia falar com a jovem era ser um bailarino. Eu acho que as pessoas às vezes pensam, ele vai ter uma história que começou muito pequenininho e sonhava. Mentira, não vamos enganar as pessoas. Nunca sonhei ser bailarino e eu sonhava ser jogador de futebol,
tive um problema no joelho, acabei por dançar, mas vi a Donzela e pronto. Mas claro que hoje em dia a dança é a minha vida. Então, mas da forma como sou, nunca pensei que ia estar aqui hoje, passado 9 anos, ter a vida que tenho. Nunca. Em 2009 eu fui dançar para os Morangos com Açúcar, que a Lara estava como atriz, então nós tivemos ali umas performances nos Morangos com Açúcar e na mesma altura estava a estudar e aquilo parecia que, dá para fazer dinheiro, hein? Dá para dizer à minha mãe que este mês não preciso da tua ajuda. Comecei naquela brincadeira. Nos Morangos com Açúcar, alguém viu na televisão, foram falar com a minha avó na altura estava viva e uma senhora viu a minha avó no autocarro e foi ter com a minha avó e disse, olha, viu o seu neto? E a minha avó logo pensou, olha, o que é que o Márcio fez? A minha avó começou logo a pedir desculpa à senhora. Opa, peço desculpa, não sei o que é que o Márcio fez, mas peço desculpa. Não, ele está na televisão. Ah, sim. Ai, o meu neto gosta tanto dele, eles querem dançar como o Márcio, não sei o que, as coisas assim. E a minha avó chegou a casa toda feliz. Oh Márcio, estás-te a portar bem, afinal. Agora rebelde. Ainda sou. Por causa disso, eu descobri que eu tenho algo que dava para fazer a minha família feliz, dava para meter a minha mãe orgulhosa, a minha avó, o pessoal do meu bairro, de Santo Antônio, dos Cavaleiros, o pessoal do Miratejo. Eu tinha algo que eu podia dizer com carinho e com orgulho, eu sou daqui e eu represento este povo. E o conceito de hip-hop sempre foi isso, uma coisa do bairro, a tua área, tu representas, a tua crew, o teu grupo, tens de representar. Criss-cross, dos passos que eu utilizo mais vezes, os costas e as pernas, tal. Depois eu acho que tenho shame rock, muda assim de lado. Depois é só energia. As pessoas pensam que eu sou um bocadinho maluco, mas às vezes pulo do nada e estou a dançar e de repente pum, pulou. Sou tu doido, Márcio, isto é o que acontece às vezes. Não tenho medo de arriscar. E a minha história é simples. Comecei, tinha 20 anos, ou seja, comecei tarde. Minha avó morre em 2011, depois de eu ter feito o Acho que Sabes Dançar. Pensei em desistir, peguei na mala, menti à minha mãe que ia para Londres para trabalhar, não tinha nada, fui. Acabei por passar os momentos de aflição, mas graças a Deus, graças à vida, graças a pessoas que me ajudaram, consegui continuar a trabalhar, fiz o meu nome. E hoje, passado 9 anos, eu sinto que, não vou dizer que estou no top da minha dança, mas estou numa posição saudável e eu neste momento com esta posição só quero oferecer qualidade de vida aos meus amigos. Eu acho que é a coisa mais importante que eu tenho. Eu não sinto piada em ser famoso ou ter nome se os meus amigos não estão comigo, não gosto. Vivi na Dinamarca, as coisas não correram bem e o motivo que eu fui-me embora foi porque não tinha amigos. O facto de não tinha amigos à volta fez-me pensar 2 vezes o que eu queria da vida. E na Noruega voltei a ter a ideia da amizade, ter amigos à volta durante a semana. Eu continuo a viajar muito, mas estou em casa 2 dias, mas sei que um dia vou ver alguém, eu sei que alguém vai me ligar. E quando vives fora do teu país, isso é uma das coisas mais importantes, é saber que tens alguém que te apoia, te conforta. Que no Instagram é tudo muito lindo, viagens e fotos, mas quando chegas a casa, estás sozinho, não tem ninguém para te dizer parabéns, não tem ninguém para dizer obrigado, não tem ninguém para que tu possas dar um presente do teu esforço, quebra a motivação. Então a minha motivação, sem dúvida, é proporcionar a qualidade aos meus amigos. E o pouco que tenho, eu tento sempre meter nos meus amigos. E eu acho que aquilo que falta mais, seja na dança, fora da dança, para a vida, é arranjem uma motivação que é para além de vocês mesmos. Como bailarino, como pessoa. Que isso vai te fazer encaminhar. Claro que tens que pensar sempre para ti mesmo, para ser a melhor pessoa possível, mas arranja algo que te faça levantar sem pensar 2 vezes. O projeto de 15 segundos veio porque eu queria arranjar a forma de dar oportunidades aos meus amigos que são DJs. Eu sou bailarino, eu viajo, então deixa trazer os meus DJs. Os meus amigos que fazem vídeo, deixa trazer o pessoal que faz vídeo. Meus amigos que cantam, vou dançar no beat deles. Para mim, isso é a minha motivação da dança, é a minha história.
Não quero que as pessoas se lembrem de mim só pela minha dança, só pelo trabalho que eu faço, mas eu quero que as pessoas me lembrem-se de mim e dos meus projetos com os meus amigos. Essa é a cena mais importante. Muitas das pessoas às vezes conhecem pelo meu trabalho como freestyle, mas eu faço trabalho também como coreógrafo, só que é uma área que eu tenho explorado pouco. Em Londres eu tive a possibilidade de trabalhar num projeto com a Royal Academy of Dance, que eles precisavam de apoio de coreógrafos, bailarinos, para irem a escolas com miúdos com problemas sociais. Então eu fiz parte do projeto durante um ano e meio, estive a dar aulas em várias escolas em nome da Royal Academy, fiz uma peça de teatro com eles, com os miúdos, competições, e para mim foi o início do reconhecimento, trabalho internacional, que depois disso eu mudei para a Dinamarca, fui trabalhar para a Unicef. Depois da Unicef foi o meu maior trabalho comercial, foi jurar o programa de televisão que parece o Acha Chaves Dançar, / Ídolos, com bailarinos muito jovens, que nós mostrávamos os miúdos qual era a vida de um bailarino profissional, o que é ser um bailarino profissional. E não tem nada a ver com as berras, nada, é acordar cedo, é comer, é alongar, é procurar trabalho, é olhar para a tua página, ver as tuas fotografias, um trabalho mais fundo do que é geralmente feito durante as semanas. E neste momento, outro reconhecimento é trabalhar para a maior academia contemporânea na Noruega, que é a Borda. Sou professor de um projeto novo, de uma companhia de dança. As minhas alunas são campeãs 3 anos seguidos do Hip Hop International da Dinamarca. Os meus alunos estão bem. Então, acho que o melhor reconhecimento eu acho que é ver os meus alunos felizes. Nem tem nada a ver com o que eu fiz em Londres, nada. Mas acho que o meu reconhecimento é conseguir ter alunos hoje que dançam mais que dançavam antigamente. Eu acho que quando comecei a dançar eu era muito... Eu continuo rebelde, mas eu era um rebelde sem controle. Falava, eu queria falar, não pensava 2 vezes, não pensava nas consequências, não pensava na forma como falava certas coisas. Sabia que tinha o talento e não sei o que mais, então eu achava que só o talento era tudo. Então eu acho que a diferença é que eu agora estou mais preocupado, já começo a pensar em família, hein? Já começo a pensar que daqui a uns aninhos tenho que começar a preparar casa, filhos, relacionamento sério, coisas que eu não pensava antes. Eu hoje já não danço só porque para a semana vai ser bom. Eu já começo a pensar em projetos, se calhar se eu tivesse família, se tivesse namorada, não posso fazer isso aqui, assado e cozido. Já quero assentar mais. Eu adoro a vida que tenho, mas já sinto falta de chegar a casa, ter companhia. Já sinto que está na altura de começar a partilhar isto com alguém ao meu lado. Planos para o futuro. Os The Kings Room continuam a lançar álbuns, dentro do meu projeto que eu tenho com a empresa, com DJs, e temos DJs portugueses, o Godzi daqui do Porto, Shark de Lisboa, e DJs na Suécia, na Finlândia. Vamos lançar um álbum. Projetos, continuamos a organizar um summer camp de férias, onde educamos os miúdos em dança, workshops de DJ, e agora vamos ter workshops de nutrição. Estamos a tentar encaminhar a empresa, a companhia, na direção iria dizer saudável. Mas eu acho que o objetivo é continuar a trabalhar, o único projeto é ser maduro e eu vou cruzar os dedos, é ficar como coreógrafo residente para uma casa de teatro. Isso seria um goal para mim, um plano. Não sei se vai acontecer, mas vou trabalhar para isso. E continuar assim, sabem, este negão aqui, doido. Isto é o futuro.